Agora, o que acontece? Esse circuito, esse é um detalhe, né? Esse é um detalhe. Esse circuito, ele é muito sensível à variação de temperatura. E o beta, ele varia muito com a temperatura, né? Então, o que vai fazer? Esse cara aqui, ele vai ficar muito instável aí com relação à temperatura. Tanto é que uma vez eu fiz um circuitinho com essa polarização, inclusive usando um 2N2222, ele é metálico, né? E esse cara, pra gente, era pra mim, né, no meu circuitinho que a gente fez, ele era um sensor de temperatura. Então, esse cara, do jeito que ele tava ali, ele jogava para um amplificador à frente ali, né? E esse amplificador à frente, ele acabava ligando e desligando uma lâmpada conforme a temperatura aí que a gente colocasse nesse resistor 2N2222, entendeu? Então, isso foi uma experiência que coloquei lá no colégio, tal. Ficou muito bacana esse cara aí, né? E ele foi justamente baseado nesse cabra aqui, nessa instabilidade, nessa sensibilidade à variação de temperatura. Às vezes ela é ruim, às vezes ela é boa. Então, no caso aí, ele é o sensor de temperatura. Putz, eu utilizei bem essa variação do beta aqui em função da temperatura, né? Porém, né, isso é ruim para o meu circuito. Por quê? Porque você polariza ele em uma determinada região, você quer que ele permaneça nessa região. Aí, num dia frio, ele está funcionando de um jeito. Num dia quente, ele vai funcionar de outro. Tá? Então, pode acontecer, por exemplo, vamos supor, ah, em 20 graus Celsius, você tem esse cara como amplificador, beleza, ele vai funcionar bonitinho em 20 graus Celsius. Variou a temperatura para mais ou para menos, ele começa a gerar ruído. Por quê? Porque ele está polarizado de forma errada, tá bom? Ah, então isso é ruim. A gente não quer muito isso aí, tá bom? Então, para que eu tenha, né, esse circuito menos sensível a isso, a gente utiliza aí uma polarização chamada polarização com corrente de emissor constante. Então, vamos mudar aí a coisa, né? Ao invés de usar a corrente de base constante, a gente coloca corrente de base constante. A corrente emissora. É esse circuitinho aqui, ó. Então a gente coloca um resistor RE aqui. O que acontece com o circuito, com esse cara aqui? Se, se o meu beta varia, né? Então se o beta do transistor varia porque aumentou a temperatura, acontece o quê? A corrente de emissor vai aumentar. Com ela aumentando, o VRE, a tensão em RE, aumenta. Aí, aumentando a tensão VRE, o que acontece? Como o VCC é constante, né? Então eu tenho aqui, ó, VCC constante, né? O meu VBE é praticamente constante. Então o que acontece? Se a tensão no RE, se ela sobe, né? A tensão no resistor RB, ela acaba descendo, né? Então ela acaba descendo, diminuindo a corrente de base, que faz com que a corrente de emissor volte a diminuir. Então eu tenho aqui uma que a gente chama de realimentação negativa, né? Então, se o IE aumenta, a tensão VRE aumenta, que faz com que VRB diminua, que faz que a corrente IB diminua, que faz com que o IE diminua. Tá? Então ele vai corrigindo aí esse efeito de temperatura. Essa é a ideia aí. Obviamente que aí as equações deram uma mudada aí. Ó. O resistor RB, né, ele vai ser a tensão VCC menos o VBE menos RE dividido pelo IB. O resistor RC, ele vai ser VCC menos o VCE menos o mesmo RE, né, que ele está comum a entrada e saída, dividido pelo IC. Tá? Aí o que acontece? Eu tenho três incógnitas aqui, né, e só duas equações. Ora, três incógnitas, duas equações, não dá para resolver. Então, o que a gente faz? A gente
arbitra, a gente coloca um valor aí de forma que esse cara, né, trabalhe legal. Qual que é o valor que a gente vai adotar? Atenção no VRE, atenção no resistor RE, ele vai ser 10%, ele vai ser um décimo do VCC, tá? De modo que a gente possa, né, trabalhar aí com o resto da tensão. Então, dado isso aí, a gente consegue trabalhar esse cara. Então, ó, exemplo 3. Dado o transistor com beta 250 e uma fonte de 20 volts, determinar os resistores de polarização, valores comerciais, para um ponto de operação VC quiescente igual a VCC sobre 2, e C quiescente 100 mA e o VBE quiescente 0,7 volts, tá? Então, vamos aqui, pegar uma página nova aqui, cadê? Pá. Então, esse aqui é a nossa página de transistores. Então, vamos trabalhar nessa página de transistores. O que, que nós vamos puxar daqui? Então, vou pegar essas equações aqui. Bom, vamos pegar primeiro o circuito, vai, né? Então, vamos pegar o circuitinho aqui. Então, vou pegar o circuitinho. Tá aí o nosso circuitinho. Beleza. Ok. Uma vez com o circuitinho, ó, essas duas equaçõezinhas, tá? São legais para a gente trabalhar aqui. Então tá aqui as duas equaçõezinhas e obviamente que o meu, né, a minha, meu exemplo 3 aqui, ó. Ok. Então, opa, tá aqui o exemplo 3. Vou colocar aqui para a gente ver. Então, dado transistor com beta 250, fonte de 20 volts, determinar os resistores de polarização, valores comerciais. Tira o valor comercial, tá? Não precisa do valor comercial, não. Para ponto de operação, VC quiescente, VCC sobre 2, e C quiescente 100 miliamperes e o VBE quiescente, né, 0,7. Então, VRE e E, isso aqui é a tensão em cima do resistor RE. Isso aqui vai ser 10% da minha fonte, né? Ou seja, 20 volts. Então, vamos lá. O que, que vai ser? O que, que vai ser? Eita, aqui. Então, ó, o que, que vai ser o nosso RB? Então, o nosso RB. Olhando lá em cima, lá, ó, tá? Olhando aqui em cima. Ele vai ser o VCC. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Ixi, isso aqui tá ruim, hein? Vamos colocar uma retinha aqui, vai. Beleza. Então, esse cara aqui vai ser o VCC. VCC meu é 20 volts. Então, 20 volts menos VBE. Então, o que é o VBE? VBE está dado aqui, ó, 0,7. 0,7. Menos REE. REE é a tensão no resistor de emissor. O que a gente quer? A gente quer que o resistor de emissor seja 10% do VCC. 10, o VCC é 20, 10% é 2. Tá aqui, ó. Ixi, esse negócio ficou muito grande, hein? Bom, vai ficar grande assim agora. Dividido pelo IB. O IB a gente não tinha colocado. Bom, o IC quiescente, vamos abrir um asterisco aqui, ó. O meu IC quiescente é 100 mA. O beta é 250. Então, meu beta é o quê? É o IC dividido pelo IB. Então, o meu IB
Lembra que a corrente de base vai ser sempre menor que a corrente coletor, né? Vai ser o IC dividido pelo beta, né? Então, meu IC tá aqui, ó, 100 miliamperes, né? 0,1 ampere, tá? 100 miliamperes é 0,1. Dividido pelo beta, que é 250. Então, eu tenho aqui na nossa calculadora, ó, então, 100 miliamperes, vamos colocar 100 expoente 3 negativo, enter, ó lá, deu 0,1, tá vendo? 0,1 que tá lá, ó, deu igual aqui, 0,1. 250 que é o nosso beta, enter, divide, ó, a gente tem então aqui, ó, o nosso valor da corrente de base. Então, 3 mais 3, 400 microamperes. Então, esse cara aqui deu 400 microamperes, né? Então, esse cara aqui eu vou ter que dividir por 400 micro. Vamos lá, então. Volta na calculadora. Então, a parte de cima eu tenho 20, enter. Ponto 7, enter. Esse cara eu vou subtrair. E 2, enter, eu também vou subtrair. Tá aqui, ó. 17,3 é a parte de cima, né? E embaixo eu tenho a corrente. Vamos dar um swap aqui, dividiu, ó. Então eu tenho 43.250. Então 43,25. Então 43,25 quilômetros, tá? Beleza. Então tá aqui. Ó, deixa eu ver se eu... Bom, é isso aí. Fazer o seguinte, só dar uma... Acho que vai ficar melhor se a gente puder, né? Trazer esse cara para cá, fazer aquele shapezinho menor. Aê. Agora sim. Então tá lá. Nosso RB, né? Então o resistor de base aqui, ó. Ele vai ser o quê? Ele vai ser o valor de 43,25 quilômetros. Aí eu tô, né? Lembra que eu tô desprezando aqui essa história de valor comercial aí, tá? Beleza, nosso RC. Então vamos pegar nosso RC. RC. O RC. O que, que ele vai ser lá? Vai ser o VCC. Então vai ser o VCC 20 menos o VCE. O VCE que eu quero é VCC sobre 2, ou seja, 10 menos REIE. REIE é a tensão no resistor RE, que é 10% do VCC, ou seja, 12. Dividido pela corrente IC. Né? A corrente C está dado aqui, ó, 100 miliamperes, que é 0,1 ampere. Ok? Então podemos calcular esse cara. Então tem aqui, ó, 20, enter, 10, enter, 2, enter. Então, menos, menos 12, deu errado. Não é essa conta aí. Então, tem aqui, ó. Não, del aqui. Então, 20, enter, 10 menos, tá ótimo. 2 menos, tá aqui, 8 volts. Ponto 1, opa, não é 1, é ponto 1, enter, divide, aqui, ó, 80 ohms. Então, o meu resistor RC vai ser de 80 ohms, tá bom? E agora vale o que? Vale aqui o RE, né? Então, RE.
Então, aqui, vamos lá. Só resguardando, meu RC é de 80 ohms. Aí eu tenho que determinar também o meu RE, tá? Aí o que acontece? RE, tá? Meu RE, ele vai ser a tensão VRE, RE, dividido pela corrente de emissor. Pela corrente de emissor. Tá? O que acontece aqui? Ó? Com o beta 250, então, se o beta, né, for maior ou igual a 100, eu posso considerar que a corrente de coletor ela é praticamente igual à corrente de emissor. Porque o ganho é muito grande. Né? O ganho é muito grande. Pode até levar em conta aqui, ó, né? Então eu tenho essa corrente aqui que é 0,1 ampere. Tá? Então essa é a corrente de coletor. Eu tenho a corrente de base que a gente determinou aqui em 400, né? Então minha corrente aqui, ó, né? É 400 microampere. Olha, quanto é a corrente IE? IE é a soma da corrente de coletor mais a corrente de base. Então, quanto vai dar isso aqui? Ó? A corrente de coletor, ponto 1. Tá aqui, entrou. 400 microamperes. 400 expoente 6 negativo. Entrou aqui, ó. Somou. 0,004. Meu, isso aqui é praticamente 0,1. Tá? Então, é o que fala aqui, ó. Se o meu beta for maior, né, ou igual a 100, eu posso considerar o IC praticamente igual a IE. Tá? Não vai fazer diferença aqui. Ó. Então, quanto que é o meu VRE? 10% de VCC, então é 2. Dividido pelo meu IE. Então, estou considerando basicamente igual o meu valor, 0,1. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 volts, né? Dividido por 0,1, tenho 20 ohms. Tá? Então, esse é o valor aqui, 20 ohms. Ora, se eu usar o outro valor que está lá em cima, eu vou dar um swap nele aqui, ó. Que era o valor que a gente, né? É o valor legal, né? Que a gente tinha calculado aqui. 2 volts dividido por esse valor que a gente falou, ó, 19,92. Isso é praticamente 20, né? Até no arredondamento aqui, tá? Então, meu RE é 20 ohms. Beleza? Dúvidas, problemas, questions? Professora, fiquei com uma dúvida. Sim. Ah, desce um pouquinho a tela para eu poder explicar melhor. Vamos lá. Aí, tá bom. Quando o senhor fala ali no RB, que é 20 menos 0,7 menos 2, o menos 2, na verdade, ele é 10% do VCC, que 10% de 20, 2, beleza. Isso. Essa parte da fórmula tá aplicada. É essa tensão aqui, ó. VRE, ó. VRE. O meu VRE, a tensão no resistor E, ele vai ser o quê? O resistor RE, vezes a corrente do emissor. Ok? Respondeu, é isso que eu não estava enxergando, exatamente isso. Que está ali na fórmula RE vezes IE. Exatamente. Perfeito. Então, no lugar desse cara aqui, ó, e deste cara aqui, eu tenho o quê? O meu VRE, ó, tá? Então, ele é VRE, que é os 10%. Então, nem vou fazer a conta aqui, né? Não precisa fazer a conta, uma vez que ele já foi definido aí, né? Como uma pré-exposição para a gente poder fazer, né? O cálculo. Senão, não dá para fazer o cálculo porque só tem duas equações aí, três variáveis aí, tá? Não, perfeito, agora ficou claro. É isso que eu não tinha enxergado, agora ficou claro. Obrigado.